Deus não pensa como pensa o homem, não enxerga como o homem vê, não caminha por caminho humano, não se pauta pelos planos meus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu sou o pastor Maurício, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Porteirinha. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Essa confissão tem 33 capítulos. Cada capítulo trata sobre um tema e cada capítulo está dividido também em parágrafos. Cada parágrafo da confissão trata de um assunto dentro desse tema. O primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, no qual nós entraremos agora, trata a respeito da Escritura Sagrada. Quando nós lemos o que esse capítulo tem a dizer a respeito da Escritura Sagrada, nós já lembramos daquilo que nós já dissemos. Ou seja, a Bíblia somente é a nossa única regra de fé e prática. Somente ela pode determinar em que você deve crer e somente ela pode determinar como você deve viver. É nisso que nós cremos. A matéria dos credos e das confissões da igreja, elas não podem obrigar a consciência de ninguém. Elas só podem fazer isso naquilo em que elas forem integralmente bíblicas. A autoridade da confissão de fé está no fato de que ela é a fiel exposição daquilo que a Bíblia ensina. Então, a confissão de fé não é para nós uma fonte de autoridade, a Bíblia é a única fonte de autoridade. Qualquer outra autoridade tem que ter a sua autoridade delegada das Escrituras, derivada das Escrituras. Enquanto a Confissão de Fé de Westminster for uma exposição fiel daquilo que a Bíblia ensina, então ela tem autoridade somente por isso. O primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster diz assim, primeiro parágrafo: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso, foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Esse primeiro parágrafo é meio grande, nós vamos dividi-lo em parágrafos menores para podermos entender o que o texto está dizendo. Então, a confissão de fé começa dizendo que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam indesculpáveis. Eles não têm desculpas a apresentar diante de Deus. O que essa primeira parte da confissão está dizendo? Esse texto está dizendo que Deus se revela. Deus se revela ao homem. O nosso Deus não vive longe, lá no céu, sem se importar conosco, como diz a letra da canção, mas Ele se revela. E Ele se revelou ao homem na criação. A criação do mundo, a criação do universo, a criação do próprio homem. Todos têm a impressão digital de Deus, porque Deus colocou a sua mão ali e fez a sua obra. Então a criação revela que existe um Criador. A providência de Deus, ou seja, o governo providencial de Deus sobre a criação, a forma como Deus governa e dirige a sua criação, dia após dia, ano após ano, demonstram também alguma coisa a respeito desse Deus. Isso é evidente quando nós lemos o Salmo 19. Salmo 19, verso 1 ao 4 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo.
O que esse texto está dizendo é que as coisas criadas proclamam que existe um Deus, proclamam a glória desse Deus, ensinam algo a respeito desse Deus, a respeito da sua natureza, a respeito do seu caráter. E a Escritura também, em outros textos, afirma isso. Romanos 1, 19 e 20 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Esse eles aqui são os gentios, aqueles que não são judeus, aqueles que não tinham a Bíblia do Antigo Testamento nas suas mãos, a palavra de Deus nas suas mãos, que não tinham a revelação da palavra escrita de Deus nas suas mãos. Ele diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, diz o texto. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Também Romanos 2, 14 e 15 diz: quando, pois, os gentios, os não-judeus, que não têm lei, ou seja, não têm a lei de Moisés, que os judeus usavam, a Bíblia na sua mão, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que algo de Deus pode ser conhecido na própria natureza humana, porque a lei de Deus está gravada no coração do homem. A lei de Deus está gravada no coração do homem. É por isso que em quase todas as culturas é algo universal. Matar é errado, o adultério é errado, roubar é errado. O homem tem um senso moral, porque Deus gravou a sua lei moral no seu coração. A sua consciência o acusa quando ele faz errado e o defende quando ele faz aquilo que é certo. Ainda Romanos 1, 32 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que mesmo os indivíduos que nada ouviram a respeito de Deus, têm um conhecimento a respeito de Deus que é transmitido pela criação. E eles sabem que há um Deus, conhecem algumas coisas a respeito desse Deus, do caráter desse Deus, sabem que devem prestar contas a esse Deus. Ou seja, mesmo os gentios sabem que são passíveis, ou seja, estão sujeitos à sentença de Deus, à morte, aqueles que praticam aqueles pecados que eles praticam. Mesmo assim, mesmo sabendo disso, eles os praticam e eles aprovam também aqueles que fazem essas coisas. Então, há uma luz na natureza, uma luz que transparece na criação, uma luz que pode ser vista dentro do próprio coração humano, que proclama, que anuncia que existe um Deus moral a quem o homem terá que prestar contas, um Deus diante de quem o homem é responsável. A providência de Deus a governar e a dirigir todas as coisas também anunciam que existe um Deus. Isso acontece de tal forma, essa revelação existe, ela é real, de tal forma que os homens ficam indesculpáveis diante de Deus. Lembrando você que Paulo em Romanos 1, 19 e 20, o texto que nós lemos, conclui dizendo: tais homens são por isso indesculpáveis. E em Romanos 2 ele diz que a sua consciência os acusa de estarem transgredindo a lei de Deus. Em Romanos 1, 32, o apóstolo Paulo diz que esses homens sabem da sentença de Deus de morte que pesa pelos seus pecados, e ainda assim continuam não apenas a praticar esses pecados, mas a aplaudir tais pecados quando outros o cometem também. Então o homem fica indesculpável diante de Deus. Essa é a realidade do ser humano. Veja bem, Deus se revelou, Ele se revelou na natureza, Ele se revelou na criação, Ele se revela na providência, de tal forma que podemos conhecer algo a respeito desse Deus. Esse conhecimento é suficiente para deixar o homem indesculpável diante de Deus.
Mas a confissão continua dizendo o seguinte: todavia, essa luz da natureza, essas obras da criação e da providência, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário à salvação. O que a confissão está dizendo aqui? Você pode conhecer algo a respeito de Deus na criação, na providência, na luz da natureza, mas esse conhecimento é um conhecimento limitado. Ele é suficiente para condenar o indivíduo pelo seu pecado, condená-lo à morte, condená-lo ao inferno, porque ele tem algum conhecimento de Deus. Mas ele não é suficiente para dar ao homem aquele conhecimento salvador, aquele conhecimento que ele precisa para ser salvo. Por quê? Porque a revelação natural, o que nós chamamos a revelação da criação, ela é limitada. Ela tem um limite, ela nada tem a dizer sobre como o homem pode ser redimido do seu pecado, como o homem pode ser salvo do seu pecado. Porque quando essa revelação foi feita, a queda no pecado ainda não havia acontecido. Quando Deus criou o mundo, tudo era bom, e a criação revelava o suficiente a respeito de Deus. Mas com a queda do homem no pecado, com a realidade da miséria do pecado, essa revelação se torna insuficiente. Ela não pode salvar ninguém. E, de fato, a Bíblia afirma isso. Olha só o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 1, 21, diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quero ler mais uma vez. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O apóstolo Paulo está dizendo nesse texto que o mundo não conhece a Deus. Não conhece a Deus o suficiente. Não conhece a Deus o que precisa conhecer para ser salvo. Qual o caminho que Deus escolheu para salvar os homens? Não é a revelação geral, não é a revelação da natureza, a luz da natureza e as obras da criação e da providência. O caminho que Deus escolheu para salvar o homem, diz o apóstolo Paulo, é a loucura da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. 1 Coríntios 2, 9 a 14, ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou. Deus nos revelou isso pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, diz a palavra do nosso Deus. Mais adiante ele diz: nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, ele nos dá o seu Espírito Santo, para que possamos conhecer a salvação gratuita que ele nos dá em Cristo Jesus. E ele diz que o homem natural, o homem tal qual ele nasce nesse mundo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas só podem ser entendidas, compreendidas espiritualmente. Atos 4,12, o apóstolo Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele está falando aqui do Senhor Jesus. Não há outro nome que salva, senão o nome de Jesus. Romanos 10, 13 e 14 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? O apóstolo Paulo está dizendo que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Ele é o único caminho e ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, e somente esse será salvo. Mas como eles vão invocar o nome de um Jesus que nunca ouviram? Eles só serão salvos quando invocarem o nome de Jesus, mas nunca ouviram o nome de Jesus. Veja bem, meu amado, eu quero trazer uma aplicação para você nessa hora. A palavra de Deus é bem clara para nós. Às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam: pastor, mas e o índio que nunca ouviu o Evangelho? Aquela tribo isolada no meio da mata que nunca ouviu falar de Jesus. Aquele índio, se ele morrer agora sem ter ouvido falar de Jesus, ele deve estar salvo, porque ele não rejeitou a Jesus. Meu amado, é preciso entender uma coisa. Primeiro, esse índio que está lá no meio da mata, ele tem uma revelação
suficiente pela luz da natureza e as obras da criação e da providência a respeito de Deus. Deus se revelou a ele, há um Deus, ele deve prestar contas a esse Deus, há um Deus diante de quem ele é responsável, há coisas certas e erradas, e ele, quando peca, ele não é inocente, pelo contrário, ele se torna culpado diante de Deus. Segundo, ninguém é condenado somente por ter rejeitado a Cristo. O homem é condenado pelos seus pecados, e o índio que está lá no meio da mata, ele é pecador, como cada um de nós, e ele precisa da redenção que há em Cristo Jesus, como nós. Terceiro, o único caminho para Deus é Cristo Jesus. O único caminho de salvação para ele é invocar o nome do Senhor Jesus. Então é importante nós entendermos isso. Aquele índio que nunca ouviu o Evangelho, ele está perdido. E a igreja do Senhor Jesus precisa orar por essas tribos que nunca ouviram o Evangelho, pelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho para eles, enviar missionários, precisamos orar por missões, contribuir financeiramente com missões. É importante nós entendermos isso e fazermos isso, amados. Agora, graças a Deus, a confissão continua dizendo que o nosso Deus, ele então não nos deixou à deriva, mas ele se revelou de uma forma especial e deu a nós o conhecimento que nós precisávamos para sermos salvos. A confissão de fé continua dizendo: por isso, ou seja, porque a luz da natureza e as obras da criação e da providência são suficientes para condenar o indivíduo pecador, mas não são suficientes para dar a ele o conhecimento que ele precisa para ser salvo. Por isso, foi o Senhor em ser servido, ou seja, o Senhor se agradou em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Ou seja, Deus se revelou de uma forma especial e ele declarou à sua igreja, ao seu povo, qual era a vontade de Deus referente à nossa salvação, o caminho para a nossa salvação. A palavra de Deus de fato afirma isso quando ela diz em Hebreus 1 e 2 o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, 11 e 12: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Deus se revelou aos pais pelos profetas, depois se revelou a nós por meio de Cristo, ele se revelou aos apóstolos através de Cristo Jesus, falando o que nós precisávamos saber para que fôssemos salvos. Então Deus se revelou, ele nos deu uma revelação especial, falou por meio de profetas, usou sonhos, visões, teofanias, que são aparições de Deus em forma humana. Ele se revelou aos profetas e aos apóstolos. E o texto da confissão então continua dizendo: e depois, ou seja, depois de ter se revelado dessa forma, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Você já brincou de telefone sem fio? Então você sabe que quem conta um conto aumenta um ponto. Aquilo que sai no começo da brincadeira não é a mesma frase que chega no final da brincadeira. Deus não deixou a sua revelação entregue à tradição oral. Deus se revelou e ele precisava preservar essa revelação. Deus precisava propagar essa revelação ao máximo de pessoas possível. Deus precisava dar para a igreja segurança e conforto contra a maldade humana, contra a corrupção do nosso próprio coração e contra também as malícias de Satanás e do mundo que tentam destruir a palavra de Deus. Então Deus fez com que essa revelação fosse toda ela escrita na palavra de Deus. E de fato a palavra de Deus afirma isso. O apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,16 diz:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Romanos 15:4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. 2 Pedro 3, 15 e 16, o apóstolo Pedro também chama de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus, os escritos do apóstolo Paulo. Então, o que nós temos aqui é a seguinte verdade: Deus se revelou, nos deu o conhecimento que nós precisávamos para ser salvos, e Deus fez com que esse conhecimento fosse escrito na Palavra de Deus. Não sei se você percebeu, mas aqui é uma diferença. Há uma diferença entre a igreja reformada e a igreja romana. Porque a igreja romana afirma que há uma outra fonte de autoridade. A igreja romana afirma que há uma revelação de Deus que foi passada ao magistério da igreja. Os bispos têm um conhecimento de Deus, o Papa tem um conhecimento de Deus que não está nas Escrituras. E várias doutrinas são formuladas para a crença, para que o povo siga e obedeça. Vários artigos de fé são formulados que não têm base na Escritura Sagrada. E para eles não precisa ter, porque a palavra de Deus não é a única revelação de Deus. Para eles o Senhor se revela através do Papa. Quando o Papa fala infalivelmente, ele pode construir um artigo de doutrina, mesmo que não haja um único versículo da palavra de Deus dizendo a respeito disso. Para eles têm ensinamentos secretos que vieram desde Cristo, passando pelos apóstolos e por todos os papas e bispos até os dias atuais. Mas quando nós lemos a Escritura, ela não diz que a tradição é inspirada por Deus, ela não diz que o magistério da igreja é inspirado por Deus e é útil para repreender, para corrigir, para exortar. Não, ela diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o apóstolo Paulo continua dizendo: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo o que você precisa saber para ser um cristão maduro, para ser um cristão completo, para ser um cristão de verdade, diz o apóstolo Paulo, está revelado e preservado por Deus na sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. Então você não precisa de mais nada além da Bíblia. É somente a Bíblia, diz a palavra de Deus. A Bíblia nada tem a dizer a respeito de uma tradição inspirada, a qual nós devemos seguir. A Bíblia não reconhece nenhuma outra fonte de autoridade, senão a própria Escritura Sagrada. E é por isso que Confissão de Fé termina o primeiro parágrafo dizendo: isto, ou seja, Deus se revelou e Ele fez com que essa revelação fosse escrita na palavra de Deus. Essa verdade torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Deus já se revelou, Deus nos deu uma revelação e agora nós temos a palavra de Deus, a revelação completa nas nossas mãos, e não precisamos e não devemos buscar qualquer outra fonte de autoridade senão a palavra de Deus. Em Lucas 16, verso 29 a 31, você tem o episódio do rico e do Lázaro, e naquele texto o rico que está no inferno, ele pede para que o Senhor mande de volta Lázaro dentre os mortos para anunciar aos seus familiares o caminho para onde eles estavam indo, que eles deveriam se arrepender. Então o Senhor diz o seguinte: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia, eles têm os livros de Moisés, eles têm os livros dos profetas. Hoje em dia tem mais, porque depois que Cristo disse isso, o Senhor se revelou no Novo Testamento, através do próprio Cristo, através dos apóstolos. Eles têm a Bíblia, diz o Senhor, tem os escritos de Moisés, os escritos dos profetas, os escritos dos apóstolos, que eles os ouçam, diz Jesus. Mas aí o rico insiste: não, Senhor, eles não vão ouvir a palavra de Deus, não. Se alguém voltar dentre os mortos e for falar com eles, eles vão ouvir, e aí eles vão se arrepender. E a resposta do Senhor é: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, eles têm a Bíblia, que eles se contentem com a Bíblia,
porque eu não vou falar por nenhum outro meio, senão a palavra de Deus. Hebreus 2, 1-3 diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, aquela palavra que foi revelada no Antigo Testamento, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então a Escritura Sagrada é indispensável, meu amado. Não confie em novas revelações do Espírito. Não coloque a sua confiança nessas revelações. Não construa nenhum artigo de fé sobre supostas outras revelações do Espírito ou sobre o magistério da igreja, a tradição da igreja ou qualquer outra coisa. Não permita que ninguém domine a sua consciência e diga para você o que você deve fazer, se isso não tiver base na Escritura Sagrada. A Bíblia somente é a palavra de Deus, e a igreja tem que tomar a palavra de Deus e levantá-la bem alto. Se essa é a verdade da palavra, meu amado, você deve amar ouvir a pregação da palavra de Deus, e você deve cobrar do seu pastor que a sua pregação não seja autoajuda, que a sua pregação não seja psicologia, que a sua pregação não seja um stand-up, um episódio de humor para fazer as pessoas rirem tão somente. Que a pregação dele seja fiel proclamação da palavra de Deus, porque a pregação só é pregação quando é pregação da palavra, e a pregação só tem valor quando ela é a pregação da palavra. A pregação só tem autoridade quando ela é a pregação da palavra. Então ame a pregação da palavra, meu amado, busque isso em nome do Senhor Jesus. Leia a palavra na sua casa, medite, estude na palavra, porque ela é a revelação de Deus para a sua vida. Se você quer ouvir Deus falar com você, abra a Bíblia e leia a palavra. Se você quer ouvir Deus falar com você, vá à igreja onde é pregada fielmente a palavra de Deus, porque há muitos falsos pregadores e falsos mestres nos nossos dias que estão pregando o que as pessoas querem ouvir e não o que a Bíblia diz. Vá a uma igreja que prega fielmente a palavra de Deus e busque lá, ouça lá a exposição da palavra de Deus, e Deus vai falar com você, não tenha dúvida disso, meu amado. O segundo parágrafo do primeiro capítulo da Escritura Sagrada diz o seguinte: sob o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamentos, todos dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e de prática, os quais são os seguintes. Você pode abrir o índice da sua Bíblia, se você tem a Bíblia na versão da Sociedade Bíblica do Brasil, ou a NVI, ou outra Bíblia, não sendo a Bíblia romana, você vai ver ali a lista dos 66 livros que compõem a Escritura Sagrada do Velho e do Novo Testamento, sem aqueles 7 livros a mais que a Igreja Romana tem na sua Bíblia. Então esses livros são a única regra de fé e prática. A confissão nos diz, né? Todos foram dados por inspiração de Deus. Todos esses livros são a palavra de Deus, foram dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e de prática. E de fato, o apóstolo Paulo diz isso, quando ele escreve 1 Tessalonicenses 2,13, ele diz: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, a acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Vocês receberam a nossa palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Meu amado, quando você abrir a sua Bíblia, entenda que esses 66 livros não são palavras de homens, são palavras de Deus. Você não pode racionalizar o que Deus está dizendo na sua palavra. Você tem que tomar essa palavra como ela é, doa a quem doer. Você será ferido por essa palavra, porque ela é espada afiada de 2 gumes, ela é cortante e ela é penetrante, mas ela é a palavra de Deus para a sua vida. Ainda, 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo diz, nós já lemos, mas é bom ler novamente:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Pedro 1,21 diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando você abrir a sua Bíblia, você tem a palavra de homens santos que falaram não palavras de homens, mas eles falaram movidos pelo Espírito Santo, a palavra do próprio Deus. O terceiro parágrafo da confissão vai tratar a respeito dos livros apócrifos. Por que somente esses 66 livros e não os 7 livros a mais que a Igreja Católica contém na sua Bíblia? Nós vamos deixar isso para um próximo estudo. Eu vou meditar com você nesse assunto. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu amado. Pense no que nós falamos. Ame a palavra. Ame a palavra. Siga a palavra. Obedeça a palavra. E entenda que ela é a palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus não pensa como pensa o homem, não enxerga como o homem vê, não caminha por caminho humano, não se pauta pelos planos meus.